Isso. Então, eu trouxe os objetivos aqui, que é realmente discutir as estratégias, né, para a melhoria dos processos, porque é isso que a gente busca com os eventos adversos. E também eu trouxe já a questão de discutir uma forma de abordagem das equipes na questão do disclosure, né, junto com a família, com os acompanhantes, quem estiver envolvido, nos casos de evento adverso, principalmente com dano moderado e grave, porque é algo que a gente está trabalhando hoje também, junto com o GPS, que a gente vem discutindo isso hoje muito, então eu também quis trazer à tona nesse momento. Pode passar um pouco. Então, esse é um evento adverso que tem relação com a meta 2, né, Internacional da Segurança do Paciente, que é a comunicação efetiva e segura, né? Então, eu trouxe um pouquinho sobre a falha ali nessa comunicação que a gente sabe que hoje representa praticamente 70% dos eventos adversos. Pode passar. Então, aqui, uma breve descrição do evento, né? Explicando para vocês um pouquinho como foi. É um paciente crítico, né? Em UTI, estava em ventilação mecânica e estava dentro do protocolo COVID, que a gente vem seguindo. A gente vem pronando bastante os pacientes mediante os resultados que a gente está tendo, né, dentro desse protocolo. E esse paciente estava em posição de prona e durante o dia apresentou hipotermia. A partir disso, foi aplicado lençol térmico para aumento da temperatura e no dia seguinte de manhã, na avaliação do enfermeiro, ele percebeu, né, ele identifica nessa avaliação que o lençol térmico ainda estava ligado, né? O paciente, então, apresentou um pico febril durante a madrugada, porém, não foi identificado que era do lençol ligado. E desta forma, então, o dano ao paciente foram queimaduras, né, de primeiro e segundo grau em ambos membros inferiores. Então, é um paciente que já inspirava cuidados, né, sondas, catéter, tudo mais. E nessa posição de prona, então, ele apresentou essa hipotermia, que através disso, então, em poucas ocasiões, né, era usado lençol térmico, mas foi aplicado nessa questão numa tentativa de aumentar a temperatura, até por estar nesta posição, né, eles estavam tentando aplicar isso também dentro do protocolo. E o que se percebeu, né, é que apesar das avaliações constantes em UTI, não foi percebido de imediato e nem a curto prazo, né, nem logo depois, nas horas seguintes, esse pico febril e essa queimadura, né, sendo visto somente no dia seguinte. Pode passar o próximo. Então, a gente, na hora da notificação, classificou esse dano como moderado, né? Afinal, o paciente ficou sintomático, com necessidade de intervenção, tendo em vista as queimaduras sofridas, né? Também, por conta disso, um aumento de internação, porque, por mais que depois esse paciente tenha respondido bem dentro do seu quadro clínico, né? As queimaduras também tem um tempo ali para sanar, né? E dentro disso, com dano de longo prazo nesse caso, né? Não foi um dano permanente, mas foi de longo prazo. Pode passar. Então, acredito que essas são as questões mais importantes da gente discutir, né? Que são os fatores contribuintes, que eu acredito que sejam as barreiras existentes versus as falhas, né? A teoria do queijo suíço, que a gente vai passando aí os buraquinhos das barreiras, né? E aí, o que eu trouxe dentro desse caso? A questão do protocolo de prona, que
não tinha nada especificado, né, em casos de hipotermia, se realmente seria utilizado um lençol térmico com o paciente pronado ou não, que outra maneira poderia ter sido realizado esse cuidado, né, esse tratamento. A questão da verificação dos sinais vitais, né, de 2 em 2 horas. Então, ou a questão pessoal, né, a equipe que fez essa avaliação de sinais vitais não avaliou de fato a temperatura para perceber um pico febril, ou então entendeu que estava levemente com um pico, porém não informou, não comunicou ninguém, né? A questão da passagem de plantão também, porque a gente percebe que teve uma falha de comunicação nesse momento muito importante, porque não foi mencionado a questão do lençol térmico, né? De quando que foi colocado, que era para ter atenção, né? Que estavam passando talvez um plantão com esse lençol ligado. A avaliação holística, né? Até botei ali céfalo-caudal. Então, daqui a pouco, além da verificação dos sinais, alguma outra avaliação do enfermeiro antes da do dia seguinte poderia ter identificado, né? Se essa avaliação fosse mais holística, talvez poderia ter identificado não só pelo termômetro esse pico febril, mas talvez por um suor ou pela cor da pele, né? O próprio protocolo na questão do lençol térmico, na verdade, esse protocolo não existia, então o lençol térmico estava sendo usado sem critérios, né? E sem acompanhamento. E os próprios registros, porque em nenhum deles também a gente identificou essa comunicação de que tinha sido aplicado o lençol térmico, muito menos de que ele estava sendo monitorado. Então, as melhorias aplicadas, principalmente, foi a elaboração, né, do protocolo para uso do lençol térmico, inclusive para pacientes pronados. Então, a gente conseguiu englobar num protocolo, né, tudo que a gente aprendeu com esse evento adverso, que a gente entendeu que fosse necessário, incluindo também a definição da prescrição pelo enfermeiro do lençol, e o monitoramento de hora em hora através de um formulário específico. E também foi realizado o treinamento, né? Então, não tem como fazer um protocolo sem realizar o treinamento. Tinha algumas sugestões de perguntas, então eu coloquei 3, que outra estratégia poderia ter sido aplicada para melhoria do processo, né? Qual a melhor forma de abordar as equipes em caso de dano moderado e grave, e junto disso, qual a melhor forma de abordar a família também. Então, como eu falei antes, são questões que a gente está discutindo bastante em grupo, né, e a gente percebe que é muito importante, e a gente gostaria também de ouvir de vocês, se vocês têm algumas sugestões, se já discutiram isso, e de que forma, nesses casos, a gente pode abordar, né, tanto as equipes que sofreram esse evento, quanto o paciente e a família. E é isso. Não sei se eu fiz os 10 minutinhos, não cuidei aqui, mas eu passei o caso resumidamente aí para vocês.